A aula passada está no YouTube, o link está no portal para vocês acessarem do que foi dito na aula passada. Então, a aula de hoje, dando continuidade, nós vamos ver algumas noções gerais sobre a composição dos alimentos, para em seguida a gente ver um pouquinho sobre a legislação dos alimentos, segurança alimentar, algumas aplicações. Nada mais é que a composição do alimento. Primeira coisa que a gente tem que saber, o que é o alimento? É sempre ali, então, uma substância ou mistura de substâncias. Ela pode ser natural, pode ser processada. Aí está muito na moda, porque a cartilha de segurança alimentar está sendo discutida aí pelo MAPA e pela adoção do governo, chamado alimentos ultraprocessados, que se ingerido essas substâncias pelo homem, garante, então, aí energia e alguns materiais para desenvolvimentos biológicos. Então, é toda substância que vai gerar uma certa energia para a alimentação humana, que é claro que, se a gente pensar o alimento ali, a ração animal também é um alimento que também tem as suas legislações, tem os seus padrões de identidade e qualidade que tem que ser seguidos perante ali, a legislação para ter a sua comercialização. A classificação, então, dos alimentos, os alimentos são classificados em alimentos plásticos ou construtores. Isso é uma classificação bem básica, tá? Porque a legislação, às vezes, ela vai adotar essa classificação. Então, os alimentos plásticos ou construtores são ali que vão ser utilizados para construção e renovação. Desculpa que eu tirei aqui. Então, a classificação dos alimentos são os alimentos plásticos ou construtores, que são substâncias, então, são necessárias à construção e renovação de tecidos. Aqui, alguns suplementos alimentares, eles vão entrar aqui, principalmente esse whey protein, que está bem na moda também, que é um suplemento de proteína, que é muito utilizado aí para renovação de tecido, da mesma forma que o BCAA, que também é o aminoácido utilizado como um alimento construtor de renovação de tecidos. Outro alimento que a gente tem, a outra classificação que nós temos são alimentos energéticos, que vão ser que fornecem a energia. Aí a gente tem os carboidratos e as gorduras, e os alimentos reguladores, que vão regular aí o material plástico e energético do nosso organismo, que a gente tem aí a água, fibras, os sais minerais e as vitaminas. Então, basicamente, a gente classifica os alimentos dessa forma que está aqui na figura, que a gente tem aqui, são alimentos construtores, os alimentos reguladores e os alimentos energéticos que nós temos. Seguindo aqui, então, a classificação dos nutrientes quanto à composição química que a gente tem. Então, carboidratos, lipídios, fibras, proteínas e água. Basicamente, o que a gente tem aí nos rótulos dos alimentos são esses macronutrientes que a gente vai fazendo aula a aula. Aí, composição de água, que a gente fala umidade, teor de umidade que temos nos alimentos, percentual de proteína, percentual de fibras, de lipídios e de carboidratos. Esses são os macronutrientes. Macro, justamente pelo nome, já está falando aqui, eu tenho grandes quantidades. Os alimentos são compostos por esses nutrientes, e os micronutrientes que nós temos são os sais minerais e as vitaminas, que aí a gente classifica em micronutrientes. Da mesma forma que eu apresentei para vocês, vai depender da quantidade, qual o alimento que a gente vai estudar, para avaliar qual o método de análise aplicado para cada um desses nutrientes. Normalmente, os macronutrientes, a gente utiliza aí a metodologia convencional, e os micronutrientes, a metodologia instrumental. Então, os micronutrientes são essenciais na digestão, na circulação e no funcionamento do sistema imunológico. Isso vocês sabem mais do que eu aí, tanto o pessoal da bioquímica como o pessoal da farmácia, em vários estudos que já tiveram em outras disciplinas. São presentes tanto nos alimentos de origem vegetal como de animal, em pequenas quantidades. E aqui o que a gente tem de micronutrientes são as vitaminas, de todos que a gente tem complexos aí, a niacina e o ácido fólico.
Quando não tem, um exemplo que a gente tem aí de adição muito comum, que é até regulamentada pelos órgãos alimentares, é a adição de ácido fólico na farinha de trigo. Então, é necessário aí que a população brasileira, por um certo tempo, tinha essa deficiência, então as autoridades começaram a exigir a adição de ácido fólico, da mesma forma que a gente tem aí no nosso sal de cozinha, que é o NaCl, a adição de iodo que a gente tem aí de forma regulamentar para evitar algumas carências que foram detectadas na alimentação humana dos brasileiros, tá? Os macronutrientes são os carboidratos, que são biomoléculas mais abundantes, todos os grupos de alimentos, exceto aqui que a gente tem carnes, óleos, gorduras e sal, possuem, fornece combustível para a produção de energia. As proteínas são compostos orgânicos nitrogenados, podem ser tanto de origem vegetal como animal. Exemplo aí de origem vegetal, a gente tem muitas castanhas como fontes de proteína. Age no crescimento e regeneração dos tecidos, contribui para suprir as necessidades energéticas. Os lipídios, a gente tem nutrientes são os mais calóricos, fornecem ácidos graxos indispensáveis, aí os famosos que a gente tem, ômega 3, ômega 6, facilitam a utilização de vitaminas importantes, utilização ou absorção de vitaminas que a gente precisa, essenciais para o desenvolvimento das atividades metabólicas. Fibras, então, é qualquer material comestível de alimentos vegetais que não é hidrolisado pela enzima aí do trato digestivo humano, e os alimentos de origem animal não possuem fibras, então só os alimentos de origem vegetal. Basicamente, então, o que aqui a gente tem, então, a composição dos alimentos, que nós separamos basicamente em macronutrientes e micronutrientes, as análises e as matérias que vamos ver posteriormente a essa aula, vamos ver separadamente em macronutrientes. A primeira delas que nós vamos ver aí é um pouquinho de água, a presença de água, como faz a detecção de água, por que é importante, quais as metodologias mais utilizadas, depois vem os carboidratos, as proteínas, as fibras. E depois vocês vão ver um pouquinho de aditivos alimentares e um pouquinho de vitaminas. Aditivos alimentares são substâncias que nem estão aqui, né, como micro ou macronutrientes, são substâncias que eu vou adicionar no meu alimento para ele ter uma vida de prateleira maior. Aí que entra um pouquinho a importância, né, que eu comecei a falar na aula passada de vocês, a importância do curso de farmácia e do curso de bioquímica, ter essa disciplina na sua grade aí curricular. Por quê? Qual a importância que eu tenho para manter um produto no mercado? Tem que ser um produto alimentar, né? Ele tem que ser seguro, tem que ser padronizado e tem que ter uma vida mais longa aí de prateleira. Porque o que aconteceu com o homem vindo morar na civilização? Ele tem que ter um tempo de estoque daquele alimento, porque antigamente ele tinha uma horta, ele caçava e alimentava logo em seguida da colheita ou da caça. Então, com a mudança, o desenvolvimento do homem para a civilização, teve-se criar algumas metodologias e aplicar umas tecnologias nos alimentos para esse alimento ter uma vida mais longa de prateleira, ou uma vida mais longa para que eu possa consumi-lo. É o que a gente fala, um produto que tem uma conservação melhor. Então, o que é o aditivo? O aditivo justamente são substâncias que eu vou adicionar no meu alimento para permitir que ele tenha uma vida de prateleira mais longa, e não só isso, para que ele mantenha as suas características por um tempo mais longo. Exemplo disso que a gente tem de manter característica mais longa no produto, se a gente pensar aí que é um produto processado, ou presunto, ou apresuntado,
ele tem a característica que a cor dele é rosada, bem mais brilhante e tal ali no começo. Se eu deixo ele muito próximo da luz e muito em contato com a luz, ele vai ficando com a cor mais esbranquiçada, que é uma dos que eu vou detectar na hora que eu vou comprar, né, um padrão lá de qualidade. Se ele tiver mais esbranquiçado, eu já vou rejeitar esse produto, falar, não, ele já não está bom para consumo. Então, isso é uma das coisas que a indústria de alimentos, ela faz para que, com que o produto seja conservado por mais tempo e tenha aí o consumo, possa ser consumido por mais tempo. É claro que é diferente o aditivo ser adicionado no produto em relação à adulteração e à fraude, que é o que a gente vai ver mais para frente. A legislação, normalmente, é o que a gente vai ver aqui, legislação e alimentos. Existe vamos dizer assim, uma central que a gente chama do Códex Alimentários, que vem da ONU. A ONU, ela coloca os padrões, e a grande maioria dos países seguem esses padrões ditados pela ONU, que é o Códex Alimentários. É claro que cada país e cada região vai adotar ali um padrão do que ele chama de alimentos. Mas aí, se a gente pensar assim, em questão de contaminação, basicamente bem parecido as normas que a gente tem em cada um desses países. Seguindo, então, aqui, viu, gente, falando dos macronutrientes e micronutrientes que temos nos alimentos, vem aí a questão da legislação em alimentos. Por que eu preciso legislar, criar leis em cima dos alimentos? Justamente como, a partir de um certo momento, começou-se a industrializar os alimentos, eu preciso de ter uma padronização do que eu chamo de queijo Minas padrão, do que eu chamo de iogurte in natura, do que eu chamo de bebida láctea. Isso tudo tem que ser padronizado e tem que estar regulamentado para que o consumidor, que somos nós, tenhamos segurança alimentar e segurança nos alimentos. Então, são as duas coisas que aí vão me capacitar, eu tendo aí a legislação dos alimentos. Nada mais é que a legislação são atos aí normativos que vão ser emitidos por alguns órgãos que vão normalizar essas atividades ou produtos. Então, o que eu tenho? Eu tenho leis, eu tenho resoluções, eu tenho normativas, eu tenho vários cartilhas que vão seguir essa minha legislação em alimentos, que é muito importante, é adotado aí, basicamente, em quase todos os países que a gente tem aí em conhecimento. Aqui, seguindo, então, para frente, os objetivos da legislação em alimentos é proteger a saúde do consumidor, como eu disse para vocês, segurança alimentar e segurança de alimentos, que se for bem pensar, está bem próximo aí da legislação em medicamentos, que vocês em farmácia vocês veem, que nada mais é que a legislação ela tem que existir para quê? Para proteger a saúde do consumidor, porque na hora que ele estiver lá tomando medicamento, ele não está tomando ali gato por lebre, né? É claro que medicamento ali é um produto, o consumo, vamos dizer assim, tem um pouco mais de controle. O alimento, ele é um produto mais fácil de ser adquirido, então a chance ali de fraude, claro que existem fraudes em medicamentos, mas a fraudes em alimentos a gente vê praticamente todo dia. E é muito comum. Outro característico objetivo que nós temos da legislação de alimentos é minimizar divergência entre produtores e consumidores de alimentos e também direcionar ações dos órgãos fiscalizadores aí do poder público. O que, só para colocar, devido ao universo, ao dinamismo que a gente tem nas legislações publicadas, sempre tem que se pesquisar e acompanhar, porque a legislação, ela muda a toda hora. Toda hora ela mudou, principalmente agora tem mudado, né? Principalmente ela teve várias atualizações agora com a questão da pandemia e do Covid-19. Teve-se que ter vários outros procedimentos das práticas de fabricação, que é o BPF de alimentos, que é bem parecido com o BPF que vocês têm de fármacos, produção de medicamentos, que nada mais é que são práticas e procedimentos que a indústria tem que adotar para manter aí a segurança na fabricação
e com isso a segurança alimentar e a segurança do alimento produzido, que são medidas que a gente tem que ser adotado durante a produção. E é claro também que o BPF está sempre atrelado aí ao APPCC, que é aí que a gente tem algumas medidas também de controle, de pontos críticos de controle na indústria, que eu tenho que ficar bem atento, que pode ser um ponto de contaminação, e aí eu ter um problema aí na produção do meu produto e, consequentemente, pode arriscar aí a saúde do consumidor final. Aí, quem elabora essa minha legislação? A primeira que a gente diz assim, que é a base que a gente tem da legislação alimentar mundial, é o Códex Alimentários, que é referência em alimentos, é um grupo que a ONU ali coordena e o Brasil é um membro, que a gente fala que é um Fórum Internacional de Normalização de Alimentos, que tem aí a FAO, né, e a Organização Mundial da Saúde envolvida nesse fórum, em que eles vão estabelecer algumas normas de produtos alimentícios. Foi criado em 1963, tem vários países aí, e esses países, eles entram como forma voluntária, e eles são uma junção aí, então, sempre pensar, porque como o alimento é de consumo humano, ele está bem próximo em relação a medicamentos e, vamos dizer assim, alguns produtos de cosmético, então ele está bem ligado às organizações Mundial da Saúde, que é o que a gente tem, a OMS também está bem ligado na legislação de alimentos. Qual então são as abrangências das normas do Códex? Sempre ela vai cobrir a legislação de alimentos crus, alimentos semiprocessados e processados e substâncias e produtos empregados nesses alimentos crus e semiprocessados e processados. Basicamente, quase todos, tá? É claro que ali a gente vai ver que, igual no Brasil, ele segue o Códex e cada setor que a gente tem aqui no Brasil, ele vai estar responsabilizado por um tipo desses produtos. Então, aqui no Brasil, quais são os órgãos legisladores dos alimentos? Nós temos a famosa Anvisa, muito conhecido por vocês da área da farmácia, que nada mais que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai legislar sobre produtos de origem vegetal, alimentos dietéticos, alimentos enriquecidos e complementos nutricionais, aditivos e embalagens. Então, a embalagem, por mais que ela é fiscalizada também pelo Inmetro, que a gente vai ver mais para frente, a Anvisa também, ela avalia aqui, principalmente no caso das rotulagens, que é o que a gente vai fazer, um dos trabalhinhos mais para frente, vocês vão ter que montar um rótulo de alimento. Como que é montar o rótulo? Eu vou falar quanto que eu tenho de água, quanto que eu tenho de carboidrato nesse produto, ainda questões energéticas que são obrigatórias perante aqui a legislação da Anvisa. Além disso, a Anvisa legisla em cima de contaminantes presentes em alimentos. Que contaminantes que são esses? Metais pesados, aflatoxinas, alguns resíduos de pesticidas. Tudo isso está por conta aí da Anvisa, ela que fiscaliza essas condições de alimentos. Outro órgão que fiscaliza alimentos no Brasil é o MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária. O nome já fala, né, produtos ali de origem, vamos pensar assim, agroindustrial, da agricultura e pecuária, vai ser envolvida ali pelo MAPA, que são vegetais in natura, cereais e grãos, e alimentos e produtos alimentícios de origem animal e bebidas, tá bom? Em seguida, e aqui só para classificar, dentro do MAPA a gente tem o DIPOA, que fiscaliza alimentos de origem animal, que se vocês forem verificar quando compram aquela carne embalada a vácuo, tem um carimbo do MAPA, e logo embaixo assim tem o DIPOA, porque é um alimento de origem vegetal. E tem o DDIV, que fiscaliza alimentos de origem vegetal, que já a gente não consome tanto produtos de origem vegetal, já a embalagem naqueles saquinhos que é mais comum nos grandes centros,
principalmente porque tem um preço mais elevado, e aqui a gente, como nós estamos mais próximo um pouquinho do produtor, normalmente a gente compra ele já praticamente quase na forma in natura. Outro órgão que temos de fiscalização seria o Ministério de Desenvolvimento de Indústria e Comércio Exterior, que vai legislar sobre metrologia legal, que é pesos e medidas. Nele aí a gente tem um órgão mais conhecido, que é o Inmetro, faz muita aí a análise de condições aí de embalagens e também muitos casos de alimentos o Inmetro faz. Exemplo que a gente tem, deve ter uns 2, 3 anos, que o Fantástico mostrava sempre a análise que o Inmetro fazia de questões de qualidade de produtos. Tinha cadeira plástica, aquelas de plástico que a gente senta e tem em bar, tinha de material de caneta e tinha de produtos alimentícios, que um exemplo muito comum, um dos produtos que é muito fraudados na indústria de alimentos, o azeite extra virgem, de oliva, né? Muita gente que produz mistura com óleo vegetal ou até mesmo com azeite virgem, não o extra virgem. Então, o Inmetro avaliava as marcas lá no Fantástico, né? Pegava várias marcas e avaliava e mostrava que basicamente nenhuma estava no padrão identificado pela legislação. Então, o Inmetro está aí também como órgão fiscalizador da indústria de alimentos, principalmente na área de qualidade aí, de metrologia legal, tanto pesos e medidas. É importante aqui também falar de pesos e medidas, que a embalagem que a gente compra aí e tem um peso, 500 gramas, a empresa ela tem aí a margem para ela trabalhar para mais ou para menos. Todos os dois, se eu estou vendendo para mais, é claro que para a indústria é ruim, porque ela está tendo uma perda aí de massa, mas também ele é considerado como anormal, é um produto que não está na qualidade que está informada no rótulo. E, óbvio, para nós consumidores, se tiver a embalagem tiver uma medida e eu estiver comprando com menor quantidade, aí também está também nas formas, tá, de forma ilegal e deve ser revisto, que é uma das coisas que o Inmetro faz também. Os tipos de legislação que nós temos no Brasil, nós temos aí legislação no Brasil ou de forma mundial, é legislação vertical, que ela vai especificar um produto ou um alimento, ali, exemplo, arroz, feijão e biscoito, que aí o padrão de identidade, que é o PIC, o padrão de identidade e qualidade, um exemplo, que 32% de cacau para um tipo de chocolate. Então, ele fala assim, chocolate que eu chamo de meio amargo, no padrão de identidade e qualidade, ele tem que ter 32% de cacau. Então, o que está especificando? Está especificando um produto em si. O chocolate meio amargo, ele tem que ter 32% de cacau. Exemplo que é muito comum, se vocês forem na área de bebidas, vocês vão deparar lá com bebidas, é claro que aí vocês nem vão ver, mas tem o polpa integral, polpa congelada, pensando assim, bebidas de frutas, tá? Bebida pronta para beber, suco artificial, suco integral, refresco. Então, assim, são vários tipos de produtos. Se a gente for pensar, tudo é suco, vamos pensar se é água com um pouco da minha fruta, mas tudo isso tem uma legislação que vai identificar aí o padrão de identidade e qualidade desse produto, cada um deles. Outro exemplo que eu falei é a diferença que tem da bebida láctea para o iogurte. O iogurte ali, normalmente eu vou ter o leite com o inóculo que causou a fermentação. A bebida láctea eu posso misturar um pouco do soro do leite. Tanto é que se vocês, na hora que vocês forem consumir, vocês vão ver muita diferença na viscosidade dos dois produtos. Exatamente por esse padrão de qualidade e identidade que permite essa diferença de produção. Os tipos de legislação que depois da vertical a gente tem a horizontal, que é aplicável a todos os alimentos. Então, eu padronizei o que é chocolate meio amargo, ele tem que ter 32% de cacau. A legislação horizontal vai mostrar como que tem que ser a rotulagem desse meu produto,
ele pode ter ou não aditivos, que é o que a gente fala assim, ele pode ter, permite-se lá um pouco de aplicação de parafina? Isso é permitido, viu, gente? É claro que tanto é que a gente come lá chocolate parafinado. É claro que não é o tipo da parafina aí que a gente vê de velas, mas são aditivos que vai tornar o chocolate ele mais plástico. Todo chocolate, a gente, na hora que coloca na boca, a gente espera que ele derreta. Então, a gente fala que é plasticidade do chocolate. Então, na legislação horizontal, vai me indicar o tanto que eu posso adicionar desse aditivo e qual aditivo eu posso adicionar. Presença ou não de contaminantes, quais são os padrões microbiológicos daquele meu produto e algumas condições do Código de Defesa do Consumidor e pesos e medidas aí do Inmetro são legislações horizontal. Alguns atos normativos que a gente tem importantes aí na indústria de alimentos, aplicáveis, né, à indústria de alimentos, que a primeira delas seria o Código de Defesa do Consumidor. Que quer dizer isso? Todo mundo, todo consumidor tem o direito de saber o que ele está consumindo, então, por isso, é importante a presença do rótulo e o rótulo ser verdadeiro com o que você está comprando, o que você está consumindo. Então, é muito praticado na indústria de alimentos, ali quase todas elas têm um canal disponível, que é o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, em que se você compra lá, tá escrito que é biscoito maisena com aquelas condições. Se você abre aquele produto, o produto não é crocante, o produto está com a cor ou muito clara ou muito escura, pelo Código de Defesa do Consumidor, você pode entrar em contato com a empresa e apresentar aquela anomalia que você detectou. Normalmente, as empresas de alimentos, elas vão entrar em contato, vai pedir que vocês identifiquem o lote de produção para detectar pelo aquele lote de produção se houve algum erro no dia da produção. Às vezes, naquele dia, detectou que um forno estragou, que aquele forno teve uma queda de energia, ou teve um funcionário que não foi, então isso a empresa ela consegue detectar alguns dos erros através aí justamente da ajuda do consumidor quando ele detecta alguns problemas. É claro, isso eu estou falando de detecção de anomalias, o que a gente teve aí muito caso de fraude ou de contaminação, foi o caso do ano passado, da cervejaria Baker, pela contaminação de algumas cervejas, principalmente a cerveja Belo Horizontina, pelo dietileno glicol, que nada mais é que todos os consumidores que detectaram o consumo e certa contaminação, eles, pelo lei do Código de Defesa do Consumidor, eles tiveram aí apoio aí pela Justiça Brasileira e tiveram todo o apoio para conseguir recursos para vencer essa contaminação e ação contra a empresa. Então, só para lembrar aqui que o Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a proteção do consumidor e dá algumas outras providências. Outro decreto que nós temos muito importante na indústria de alimentos é o decreto-lei que a gente tem 986, que é de 1969, é bem antigo, mas é ainda adotado, que quem emitiu foi o Ministério da Marinha, o Ministério do Exército, o Ministério da Aeronáutica Militar, que institui normas básicas sobre alimentos, definições de termos relacionados com alimentos e registro. Da mesma forma que na aula passada eu falei com vocês de tecnologia de alimentos, a tecnologia de alimentos ela sempre vai desenvolver quando a gente vê um boom aí nos momentos aí pós-guerra, entre guerras, na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, por isso que a gente fala aí que o órgão emissor, o Ministério da Marinha, o Ministério do Exército, é muito importante nas emissões de leis de preservação e legislação de alimentos, porque naquele momento de guerra é importante ter um alimento seguro, de fácil preparo, que mantém por mais tempo. Então, eles criaram vários padrões, várias formas de conservar o alimento e logo em seguida foram criadas leis baseadas nas metodologias adotadas durante a guerra e durante os combates que se precisava de alimentos aí mais seguros. Outro exemplo que a gente tem aqui
de legislação aplicáveis em alimentos é a portaria 1428 de 93 do Ministério da Saúde, que regulamenta a inspeção sanitária, tem diretrizes de boas práticas nas áreas de alimentos, tem os padrões de qualidade e identidade, que é o que eu falei, o PIC, para alguns serviços e produtos na área de alimentos, e também determina a adoção de regulamentos sobre responsabilidade técnica. Aqui, só para lembrar, fazer um exemplozinho, ou explicação um pouco mais clara do que é o padrão de identidade e qualidade, que é o PIC nos alimentos. São conjuntos de atributos que a gente vai identificar e qualificar um certo produto. Então, eu vou chamar ali de própolis, extrato de própolis. É claro que não é um alimento, ele está aí na vertente aí também como medicamento, mas o que seria isso? Então, o que é vodka, ou o que é cerveja artesanal? Ele vai me indicar quais são os atributos que vai identificar e qualificar essa minha cerveja artesanal, que vai diferir de uma outra cerveja, ou que vai diferir da minha cachaça, vai diferir da vodka. Vai ser fermentação com qual tipo de microbiota, qual levedura, isso tudo tem que estar identificado no meu padrão de qualidade e de identificação. Então, deve conter designação, classificação, descrição do processo tecnológico, a composição, quais são os ingredientes obrigatórios, quais os ingredientes opcionais, características sensoriais. O que é a cerveja? A cerveja é Pilsen, é uma cerveja que tem uma cor amarelo claro, mais radiante, com um corpo mais leve, uma presença de gás. Isso tudo tem que estar presente aí no meu padrão de identidade e qualidade. Justamente porque, uma vez que eu falo que eu estou comercializando um certo produto e eu estou naquele meu padrão de identidade e qualidade, todas as outras indústrias têm que seguir aquele padrão, então a gente consegue uniformizar o que é cerveja artesanal, o que é chocolate meio amargo. Então fica mais seguro para o consumidor ter esse padrão de identidade e qualidade adotado aí na legislação de alimentos e pelas indústrias de alimentos. Além das características sensoriais, as características físico-químicas, exemplo, o pH, qual que é a acidez, justamente também a gente tem aí algumas condições de textura, de se ele é quebradiço ou não, então isso tudo está dentro do meu padrão de qualidade e identidade, e, além disso, o acondicionamento, que vai entrar aí um pouquinho das questões das embalagens. O PIC, então, ainda deve conter aditivos e coadjuvantes, se há ou não presença de aditivos, contaminantes, alguns dos critérios macroscópicos, microbiológicos, e a pesos e medidas, além das embalagens, a rotulagem, métodos de análise e regulamentos sobre boas práticas. Além ainda informações ao consumidor, um dos exemplos que eu falei com vocês, as informações mais adotadas hoje é presença de alergênicos, caso o produto tenha. O que seria? Contém glúten, contém traços de amêndoa, todos os produtos aí que podem causar certa alergia em alguns tipos de consumidores, tem que ser bem alertado na minha embalagem. Então, assim, como atingir o meu padrão de identidade e qualidade na indústria de alimentos? Toda a indústria de alimentos ali, ela tem que adotar as boas práticas, que a gente fala, boas práticas de fabricação, as boas práticas de manipulação, que o alimento tem que ser muito bem manipulado, que durante uma manipulação pode haver uma contaminação cruzada ou uma contaminação direta, que vai afetar aí nos meus critérios, vamos pensar assim, macroscópico, que seria a cor, seria a presença de uma enzima, microbiológicos, então isso pode causar aí um inconveniente, e meu produto lá no final, ele não vai atingir os padrões de identidade e qualidade previstas pela legislação. Alguns exemplos que a gente tem aqui de leis para atingir a segurança alimentar, ou de legislação que a gente tem de alimentos hoje no Brasil, eu peguei uma bem recente, que é uma resolução da diretoria colegiada, que é a RDC número 397, que foi aqui aplicada dia 25 de junho, que ela vai autorizar o uso de aditivos alimentares em diversas categorias de alimentos. O que aconteceu? Algumas
aditivos, principalmente aí, igual eu estou mostrando bem coloridozinhos, esses números E132, E111, são aditivos categorizados na indústria aí de alimentos, como emulsificantes, corantes, edulcorantes. Eles começaram a ser permitidos, foram autorizados pela Anvisa a partir do dia 25 de junho a serem utilizados na indústria de alimentos. É claro que aqui eles permitiram, lá nessa resolução tem a quantidade específica para cada um desses produtos e para cada um desses aditivos. Da mesma forma que eu falei para vocês anteriormente, lembrar que essa legislação ela sempre está modificando. Às vezes essa resolução saiu dia 25 de junho de 2020, autorizando esse aditivo aí chamado de E300 ser utilizado na indústria de alimentos. Pode ser que hoje ou amanhã venha uma outra resolução e não jamais autoriza que esse aditivo seja utilizado em alimentos. Normalmente porque foi feito um estudo, mostrou que esse produto ele causa aí uma insegurança alimentar para o consumidor. Outro exemplo que a gente tem aqui de legislação um pouco mais recente, que é de 23 de julho de 2019, coloquei aqui porque ela é até interessante, que é um produto muito comum, que é o quê? São as gorduras trans. As gorduras trans, a partir aí, acho que de 2023, elas basicamente têm que ser banidas das indústrias de alimentos, elas não podem ser utilizadas mais. Qual que é o problema da gordura trans? A gordura trans, depois de alguns estudos, mostrou-se que é um produto cancerígeno. Por que que ela é muito utilizada na indústria de alimentos? Porque a gordura trans, só vocês lembrarem da margarina, ela tem uma condição plástica que permite aí, dependendo do produto que eu utilizo, ela me dá uma textura melhor. O que seria plástica? Quando ela está numa temperatura mais baixa, ela permanece sólida. Então, aí com isso eu consigo fazer que a batata frita, ela fica mais crocante, o biscoito, ela seja crocante, o sorvete, ele seja cremoso. Então, assim, o chocolate também, ele tem essa característica de derreter na hora que eu coloco na boca, de uma certa temperatura. Então, por isso que ela é muito utilizada atualmente na indústria de alimentos, mas é claro que depois que detectou que essa gordura ela é maléfica para o consumo humano, eles começaram a reduzir. O que está sendo utilizado agora, em troca, utiliza-se a gordura de palma, que é bem parecido. Alguns alimentos que a gente tem aqui em relação a outra legislação que a gente tem um pouco recente, que é importante, que é a Lei de Biossegurança, que vai falar sobre produtos transgênicos, que está englobada aí na Lei de Biossegurança, que é a Lei 8.974 de 1995, que foi estabelecida aí pela CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Alguns alimentos transgênicos que podem ser comercializados no Brasil e são comercializados, tá? O mais comum é o milho, temos algodão, soja e feijão. Normalmente sempre o produto que tem como matéria-prima um produto transgênico, pelo decreto 4.680 de 2003, tem que ter esse T, que está bem aqui no cantinho aqui, em um triângulozinho em T, em amarelo, que vai mostrar que esse meu produto ele tem mais de 1% de ingrediente transgênico. Muito comum aí, como eu falei com vocês, quando o meu produto tem milho na sua formulação. Então, vocês veem muito aí nesses chips do mercado, no amido de milho, no óleo de soja, produtos aí que tem principalmente soja e milho, vocês vão ver bastante esse símbolozinho na rotulagem. A rotulagem de alimentos, da mesma forma que o produto em si, no seu interior, ele é regido por normas, que são várias normas, vai depender dos seus produtos, que também, como eu disse, ela é regulamentada pela Anvisa. O que a gente tem hoje é uma lei de rotulagem atual. Hoje, até mesmo antes dessa aula, eu já vi a aplicação dela ainda não está totalmente regulamentada.
está passando ainda por uma certa reformulação, vai haver ainda uma consulta pública novamente para adotar essa nova rotulagem, que a gente vai chamar de uma rotulagem atual, que são 2 tipos que eles estão discutindo, que é uma rotulagem que vai ser lançada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que vai ter advertências em triângulos pretos, e uma outra pela indústria, que seria algum semáforo ali, alguns símbolos, mantendo ali, vermelho está com muito sódio, muita gordura, o amarelo ali, atenção, tá? Tem uma quantidade razoável desse meu sódio ou gordura, e o verde, ele está livre, as suas condições, as composições desses componentes que seriam maléficos à saúde do consumidor, está adequado à sua alimentação. Exemplos que são esses símbolos que estariam na rotulagem do alimento depois da adoção aí da nova rotulagem. Ou essa forma, que seria a parte de cima pelo IDEC, e essa daqui seriam as indústrias que preferem mais colocar esse tipo de recado, vamos dizer, na rotulagem. A grande maioria dos países, vamos dizer assim, da Europa, adotam essa daqui de cima. Aqui, países da América do Sul, Argentina, Chile, Paraguai, tem também essa adoção aqui dos símbolozinhos mais escuros. Aí, só para finalizar, eu coloquei algumas curiosidades que tem aqui da legislação, que muita gente sempre pergunta, né? A legislação prevê pelos de animais, asas de mosquito, sei lá, cabelo, prevê, porque sabe-se que tem uma certa presença, né, desses contaminantes, então a legislação prevê alguns desses níveis de tolerâncias de matérias estranhas. Então, a primeira que a gente tem agora, produtos de tomate, vamos pensar assim, molho de tomate, extrato de tomate, o que ele tem lá? Um fragmento de pelo de roedor para cada 100 gramas. Nas geleias de frutas, aí 25 fragmentos de inseto para cada 100 gramas. O café torrado ou moídos, 60 fragmentos de insetos. Chá de camomila ou outros chás também, 5 insetos inteiros mortos. Então, sim, são algumas das tolerâncias que a Anvisa permite. Canela em pó, um fragmento de pelo de roedor para cada 50 gramas. No chocolate, um fragmento de pelo de roedor para cada 100 gramas. No orégano, aí a gente tem 3% de areia ou cinzas insolúveis em ácido. Então, sim, algumas das curiosidades que tem, então sempre lembrar que a legislação está aí para regulamentar, que não tenha que, na hora que eu comprar lá o café, eu não estou comendo mais do que um fragmento de roedor para cada ali 100 gramas, e também não tenha outros contaminantes, da forma que eu falei com vocês, que algumas das empresas aí que a gente sabe que tem no mercado, para ficar mais lucrativa, elas vão adulterar os produtos para que torne mais rentável. Exemplo que a gente tem muito aí, teve muito escândalo, foi na indústria de frigorífico, as empresas colocando aditivos para manter a cor por mais tempo do produto de origem animal, e também o que a gente tem muito de exemplo é a indústria de laticínios, que o quê? No leite coloca-se água, depois coloca um pouquinho aí de metanol, ou coloca também um pouquinho de soda cáustica, para aí corrigir, vamos dizer assim, pela adição de água, porque a adição eu consigo detectar facilmente, aí eu corrijo ali com soda cáustica para tentar passar pelos órgãos de fiscalização. Então, a legislação está justamente aplicada e sendo adotada na indústria de alimentos, justamente para que os produtos alimentícios sejam seguros, que o consumidor possa consumir de forma segura, aí sem causar nenhum mal para a sua saúde.